totalmente herbívoro. Se tu pegar a história da humanidade e procurar alguns momentos que a ganância do homem passou de qualquer limite aceitável de um jeito nojento, o caso da vaca louca tá facinho no topo da nossa lista. Eu tô falando de uma situação onde os caras conseguiram pegar um animal totalmente herbívoro, um animal que só come grama, capim e planta, e transformaram esse bicho num canibal forçado só pra economizar um trocado na ração do dia a dia. E o resultado dessa genialidade financeira da indústria foi uma epidemia nojenta de uma doença invisível que literalmente esfarela o cérebro do gado e de qualquer pessoa que teve o azar de comer a carne contaminada. Mas antes eu queria agradecer aqui o Gambling, que assinou aqui a categoria sócio aqui no canal. Tamo junto, Gambling, já salvou aí a edição do vídeo, já salvou o cafezão que eu tô tomando nesse vídeo, que meu Deus do céu, esse tema aqui, viu, tá complicado. Tamo junto, moleque, obrigado pela força, tá? Então pra gente entender direito como que essa tragédia começou, a gente tem que olhar lá pro Reino Unido na década de 1980. Naquela época, a indústria da carne e da agricultura tava numa busca desesperada para baratear o custo da criação do gado. Ou seja, para eles fazerem o gado crescer rápido, para eles fazerem ele ganhar peso ou então produzir leite em quantidade, isso ia exigir muita proteína na alimentação. Só que tem um problema, porque a ração que tem qualidade, né, que são feitas, por exemplo, com grãos como soja ou então milho, isso custa muito caro. E aí algum gênio dentro dessa indústria teve uma ideia que, assim, na cabeça dele, isso aqui era perfeito para cortar custo. Só que na prática isso aqui era só macabro e muito nojento. Eles resolveram criar um processo que é chamado de rendering, que na prática o rendering é só um método industrial que eles pegavam, assim, os restos dos matadouros, né, que são tudo aquilo ali que o ser humano não come, as coisas que iam pro lixo, né, tipo osso, víscera, cérebro, óleo, sangue, tripas de vacas e de ovelhas mortas, e eles jogavam tudo isso aqui em trituradores gigantes. E eles cozinhavam essa nojeira em altas temperaturas e eles secavam o produto final, e eles transformavam aquilo num farelo seco que eles misturavam esse pó direto no meio da ração das vacas vivas. Entender o tamanho da jumentada? Tipo assim, eles estavam pegando os restos mortais de vacas e de ovelhas e dando pra outra vaca comer. E aí a vaca, né, que é um bicho assim, cara, ele passou uma evolução inteira comendo vegetal no pasto. Ele foi basicamente forçado a virar um carnívoro e um canibal. E o problema piora muito aqui, porque as ovelhas da região, elas já estavam sofrendo há muitos séculos com a doença neurológica, que era própria delas, chamada scrap. E essa doença basicamente destruía o cérebro das ovelhas. E quando essa indústria pegou os restos dessas ovelhas doentes e moeu tudo e misturou na ração do gado bovino, o desastre começou a ser desenhado de forma silenciosa. Lá pelos anos 1984 e 1985, os fazendeiros do interior da Inglaterra começaram a notar um comportamento completamente bizarro e muito assustador em algumas vacas do rebanho deles. Era basicamente o seguinte, o animal que a vida toda ele era muito calmo, era dócil, ele ficava de boa, só pastando ali, comendo a graminha dele. Ele começou a mudar de personalidade do nada. A vaca começou a andar de um jeito meio torto, ela começava a tropeçar ali nas próprias patas, como se ela estivesse bêbada. E ela ficava babando sem parar e ficando extremamente agressiva. E aí, se algum fazendeiro ou então algum veterinário tentava chegar perto pra examinar ela, né? Cara, a vaca ficava maluca, ela surtava. Ela tentava atacar a pessoa, então ela saía correndo sem rumo nenhum. E ela ficava batendo a cabeça dela contra as cercas e as paredes. E aí, depois de passar alguns dias ou semanas nesse estado de loucura total, cara, o animal ele simplesmente caía no chão, ele travava o corpo inteiro e depois ele morria de forma miserável. Esse negócio começou a se espalhar com uma rapidez Mamãe, mamãe, Calma, o mamãe. que foi?